Representar graficamente os planos de equações. Então, nós temos 4 itens. De cara, eu já vou avisar: fazer desenho de plano em uma folha de papel é complicado. Por causa do seguinte: um plano supõe-se que ele está representado no R3, né? A folha de papel, como nós temos em comum, ela é uma representação do R2, então a gente vai ter que fazer projeção. E meio que a gente perde um pouquinho a noção quando a gente faz projeção. Mas eu vou dar algumas dicas, algumas coisas. Eu vou começar primeiramente pelo item B. Então aqui, os planos coordenados. Então esse aqui é o x, o y e o z. No item B a gente tem o z constante igual a menos 2. Então vai ser é como se a gente fizesse uma cópia do plano xy na altura z igual a menos 2. Então aqui vai ficar um plano assim, por exemplo. Então é esse o plano aqui. Então, se a gente prolongasse o eixo z, assim, aonde ele corta aqui, ó, o plano, seria exatamente aí a coordenada z igual a menos 2. Então, esse aqui é um caso mais simples. Z igual a menos 2. Bom, ok. Agora vamos para o item A. O item A também ele é relativamente simples comparado com os outros. Deixa eu copiar aqui. Bom, uma das formas é a seguinte: a gente pode escolher 3 pontos desse plano e tentar marcá-los. Eu acho que eu vou deixar para fazer isso no item D. Então, o item D ele vai ser o maior e eu ainda vou fazer ele de duas maneiras. Então aqui, esse é o eixo X, eixo Y e eixo Z. Nesse caso aqui, eu não vou escolher ainda 3 pontos. Eu vou fazer o seguinte: eu vou tratar isso aqui como se fosse no plano. Bom, no plano, isso aqui seria a reta Y. Bom, passa para cá, ó, seria menos x mais 3. Então, se a gente tivesse simplesmente com os eixos x e y, plano cartesiano normal, isso aqui é uma reta. Ela tem que ser uma reta decrescente, bom, porque o coeficiente A é negativo e ela corta na altura 3, assim. Então, ela seria essa reta aqui, ó, reta decrescente, que passa na altura 3. Y igual a 3. Eu vou tentar fazer isso aqui de cá. Então, esse aqui é o eixo Y, esse é o eixo X. Então, tá cortando aqui, ó, no Y igual a 3. Cortando aqui, sim. Ele corta aqui em um lugar no eixo X que está na mesma distância. Então, sim, por exemplo. Também corta Y igual a 3, corta em X igual a 3, porque a raiz dessa reta aqui, a raiz da equação dessa reta é 3 também. Enfim, isso aqui é uma coisa assim de pré-cálculo, de primeiro colegial. Eu espero que isso não seja bem um problema, sabe? É porque se a gente tiver bem essas coisas definidas, a gente consegue andar um pouquinho mais rápido. Eu vou fazer uma cópia dessa reta verde aqui. Então é só fazer uma reta que passa por esses 2 pontos. E agora a gente vai fazer a equação do plano que contém isso. Como não depende de z, ela vai estar ao longo do eixo z, tá bom? Então vai ser algo assim.
Então tá aí. Esse é o plano. Depois eu vou fazer esses planos com GeoGebra para que a gente consiga entender isso direitinho. Acho que aqui, se mantiver a projeção, fica melhor. Ok, isso aqui é só por desencargo mesmo de consciência. Bom, eu vou fazer agora o item C. O item C ele vai ser um pouquinho parecido com o que nós fizemos no item A. E eu vou explicar o motivo. É pelo fato de que no C não aparece a coordenada y. Bom, então a gente vai fazer uma reta e vai prolongar essa reta ao longo do eixo y, como nós fizemos. No caso do item D vai ser assim, o único que a gente vai fazer com todos os detalhes mesmo. Bom, esse é o eixo x, esse é o eixo y, esse é o eixo z. Vamos pensar aqui como se fosse o plano XZ. Bom, plano XOZ. Então a gente vai pensar como se fosse assim, ó. É como se fosse aí o plano cartesiano, mas a gente está trocando o y por z. Aí, essa reta poderia ser escrita assim, 3z igual a menos 2x mais 6, né? Passa esse 2x para cá e passa o menos 6 para cá. E passa dividindo. Então, aqui seria menos 2 terços de x mais 2. Ok, então essa reta ela vai cortar esse eixo aqui na altura 2. Além disso, ela é uma reta decrescente, bom? Porque ela possui esse coeficiente negativo e a raiz dela seria quando isso aqui é igual a zero, né? Então, menos 2 terços de x mais 2. A gente pode passar esse 2 terços de x para o outro lado. Passa o 3 multiplicando. E aí passa o 2 dividindo. Então, aqui corta na altura 2. Bom? E no eixo x corta na distância 3. A reta, então, vai ser essa reta aqui, ó. Agora eu vou fazer essa reta aqui nessa parede da esquerda, tá bom? A gente vai pensar nessa parede como sendo o plano XZ. Então, vai cortar na distância 3, aqui, e aqui na altura 2. Agora a gente vai fazer essa reta assim. Essa reta ela foi feita de tal forma que ela está contida nessa parede da esquerda aqui, ó. Por isso que eu falei que fazer essas representações é um pouquinho difícil. Bom, agora é só prolongar essa reta aqui ao longo do eixo y. Então, vamos fazer assim. Então, daí, essa é a equação do plano. Ela está sendo guiada pelo eixo y, apesar de que o eixo y tá por trás. Bom, agora o último caso. Esse último caso ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, eu vou fazê-lo de duas maneiras. Depois eu vou mostrar todos os planos com GeoGebra e a gente pode comparar com os desenhos. Bom, a primeira forma que eu vou fazer vai ser pegando o vetor normal e um ponto.
Mudei de ideia, eu vou pegar 3 pontos do plano. Primeiro. Vou deixar essa para o vetor normal para depois. Então vamos calcular 3 pontos do plano. Para a gente fazer isso, é só a gente escolher, por exemplo, escolhe um x, escolhe um par de x, escolhe um par de y e calcula o z. Bom, eu vou escolher, por exemplo, x igual a 0, y igual a 0. A gente começa com o ponto 0, 0. Falta só calcular o z. Então, trocando aqui por 0, vai ficar 0, 0. Então, teremos aí 2z menos 12 igual a 0. Bom, passa o 12 para lá. Z igual a 6. Temos esse ponto aqui, 0, 0, 6. Então, o nosso plano vai conter esse ponto. Agora, vamos escolher outro par de x e y. Então, eu vou escolher 0, 1. Então, a gente já começa com x igual a 0, y igual a 1. Então, aqui vai ficar assim. X igual a 0, que teremos 0. Y igual a 1 vai ficar 4. Mais 2z. Menos 12 igual a 0. Então, 2z. Quando a gente for passar os números para lá, aqui temos menos 8, né? 4 menos 12 dá menos 8. Passa para lá, vai ficar 8. Então, aí passa dividindo, z igual a 4. Então, temos o ponto 0, 1, 4. Então, x igual a 0 a gente não anda. Então, a gente vai andar uma unidade para cá. Bom, como aqui eu considerei 2 unidades, tá bom? Como se fosse 2, 4. Então, assim, uma unidade. Então, aqui, ó, uma unidade no z, no y, correspondente a esse número aqui. E a gente sobe 4 unidades. Então, vai ser esse ponto aqui. Que está na parede do fundo. E agora, o terceiro ponto. Vamos escolher... deixa eu ver. Acho que a gente pode escolher, por exemplo... eu vou escolher agora y igual a 0. Aí isso aqui vai sumir, né? A gente tem que escolher um x. Eu vou escolher x igual a 2. Ok. Então, substituindo na equação do plano, vai ficar assim. X igual a 2, então vai ficar 6. 4y, y é 0. Mais 2z. Menos 12 igual a 0. Então, aqui nós temos menos 6. Bom, então passo para lá e vai ficar mais 6. E z igual a 3. Por que eu não escolhi x igual a 1? Que seria mais simples inicialmente. Pelo seguinte, se x fosse 1 e aqui 0, aqui ficaria menos 9, tá bom? Aí quando fosse dividir por 2, daria número com vírgula. Não que seja um problema, assim. Mas só porque eu achei que seria mais fácil dessa maneira. Então, x igual a 2, y igual a 0, z igual a 3. Então agora a gente vai marcar esse ponto, 2, 0, 3. Bom, x igual a 2, a gente vai andar 2 unidades na direção do eixo x. Então, suponha que a gente anda aqui 2 unidades. Aí anda 0 unidades na direção do eixo y. E a gente tem que subir 3 unidades. Então, 3 unidades seria assim. Só que a gente vai subir de maneira paralela aqui, ó. Então, esse aqui são os nossos 3 pontos. Vamos chamar esse primeiro ponto de A, esse aqui de B, esse de C. Como triângulo, a gente poderia fazer esse triângulo aqui, ó. Bom, agora a gente precisa fazer o plano que expande esse triângulo em todas as direções. Eu acho que esse vai ficar o pior dos desenhos que a gente vai fazer aqui.
Então, bom, vamos fazê-lo assim, por exemplo. Então pensa nesse triângulo como estando contido nesse plano. A outra forma de fazer esse mesmo exercício é a seguinte. Ainda não vai ficar muito bom não, tá bom? Mas vamos ver. Um vetor normal, esse plano aqui, é o vetor 3, 4, 2. Então vamos pegar o nosso plano cartesiano. Nosso espaço cartesiano, aliás. E vamos marcar o ponto 3, 4, 2. Aqui eu vou mudar a escala. Eu vou considerar cada um deles como sendo uma unidade. Bom? Então aqui tentando seguir mais ou menos o mesmo padrão. Um pouquinho menor. Como ele está projetado para frente, é ideal que a gente pegue essa distância aqui e pegue ele um pouquinho menor para o eixo X. Aqui para cá a gente pode seguir a mesma distância. Ok, a gente vai andar 3 no X, 4 no Y, 2 no Z. Bom? Então a gente vai começar assim, anda 3 no X, paramos aqui. De onde a gente está, se a gente estivesse aqui, a gente andaria 4 unidades assim. A gente vai andar essas 4 unidades aqui. Então a gente vai andar essas 4 unidades aqui. A gente vai andar elas, só que de cá, ó. De maneira que isso aqui fique assim, paralelo a essa parte de cá. Bom, agora, e aí a gente nós estamos aqui por enquanto. Ó. Andamos 3 aqui, andamos 4 aqui, agora a gente vai andar 2 no Z. Então vamos pegar aqui, no Z andando 2 seria isso, mas a gente vai andar de cá. E aí nós temos esse ponto aqui, ó, que foi o ponto onde nós paramos. O vetor normal ao plano é esse vetor aqui. Bom, de qualquer maneira, a gente ainda precisa de um ponto do plano. Eu vou pegar esse ponto aqui, 006. É um ponto do plano, serve. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que não ficou legal, não. Vai ficar muito fora. Vamos pegar o 014. Bom, então esse plano aqui, esse ponto aqui, a gente sabe que é um ponto do plano. A gente vai fazer uma cópia do vetor normal aqui nesse lugar. E agora a gente tem que fazer um plano que seja perpendicular a esse vetor normal do plano. Eu vou apagar um pouquinho para o desenho não ficar muito poluído. E agora vamos tentar fazer esse plano aí. Como eu falei, isso não é muito agradável de ser feito, não. Tá bom? É meio complicado de fazer essas representações tridimensionais. Mas com um pouquinho de boa vontade, acho que dá para enxergar essas coisas assim. Bom, eu acho que esse segundo aqui ficou muito melhor que o primeiro. Bom, bem melhor. Ok, agora vamos conferir com o GeoGebra. Eu baixei a versão 5 do GeoGebra, que é aquela que faz os desenhos tridimensionais, e deixei ela aberta de cá. Então a gente vem aqui em exibir, janela de visualização 3D, eu posso fechar essa daqui. Agora vamos digitar as equações do plano. Bom, então, por exemplo, o primeiro que a gente fez foi o z igual a menos 2. Então aqui, z igual a menos 2. Então viram que apareceu uma cópia embaixo do XOZ?
Eu vou tirar esse plano aqui, que é o plano XY, para que a gente consiga enxergar isso. Então tá aqui, eu tentei colocar a posição dos eixos mais ou menos parecida, né? Então, como tá aqui, ó. Então tá aí. Como eu disse, cortando na altura menos 2. Como tá aqui. Eu vou esconder esse aqui. Aqui apareceu escrito A, mas é porque o GeoGebra ele dá o nome na ordem. A gente pode clicar aqui, eu vou escrever como B, só para ficar claro que é do item B. Agora vamos para o item A, que é o plano x mais y menos 3 igual a 0. Então x mais y menos 3 igual a 0. Só digitar aqui no campo de entrada. Eu vou esconder o primeiro plano, que é o plano, esse plano aqui. Então tá aqui esse plano que nós desenhamos com esse plano aqui. Bom, tá aí. Para mim tá parecido. Como eu disse, se a gente estivesse visualizando a reta, eu vou colocar a reta aqui, ó. A gente vem aqui em janela 2D, eu vou colocar essa mesma reta de mesma equação. Então, x mais y é igual a menos 3. Ah, eu digitei alguma coisa errada? Ah, igual a menos 3, não, igual a 3. Eu vou apagar isso e fazer de novo. Então, x mais y igual a 3. Agora sim. Então apareceu a reta aqui e a reta aparece de cá também, ó. E aí dá pra ver que o plano está completamente em cima da reta. Não podemos esconder aqui para comparar com o desenho que foi feito à mão. Agora o do item C, 2x, 3z menos 6. Então vou esconder esse aqui. 2x, 3z menos 6 igual a 0. Então tá aí. Bom, para mim tá parecido também, né? Meio inclinado assim, e o plano que nós fizemos. Como eu disse, ela tá paralela ao eixo Y, tá ao longo do eixo Y, o plano está. Agora, provavelmente, aquele que ficou com a pior representação, que é esse plano aqui, 3, 4, 2. Então, 3x, 4y, 2z, menos 12, igual a 0. Bom, o GeoGebra corta um pedaço do plano para que caiba nessa caixa de representação. Vamos comparar. Tá mais parecido com o segundo desenho, né? Esse aqui ficou horrível. Então esse aqui mesmo, mais inclinado para cá, assim. Tá aqui. Tirando essa representação cortada da caixa, tá? Mesmo assim, acho que a gente poderia clicar com a bolinha do mouse e rolar assim. Então tá aí. Agora ficou mais parecido com o que está aqui. Essa última forma, que ficou melhor representada, poderia ter sido utilizada para todos os casos. Então, esses são os 4 planos desenhados. Bom, eu vou deixar só o último visível, que ele foi o que deu mais trabalho. E essa é a representação dele. Eu gosto muito dessas coisas, assim, quando eu dou a aula de planos, essas coisas, eu utilizo muito, os meus alunos sabem disso. Bom, é isso.